Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem maravilhoso, tudo de positivo, tudo de bom. Espero que o final de semana de vocês passado tenha sido maravilhoso, né? Foi um dia maravilhoso, um dia abençoado, o Dia das Mães. E vamos dar continuidade aí ao assunto, porque daqui para diante nós vamos começar a fazer um remake, um review de todos os assuntos em forma de exercícios, correção, né? E vocês também vão mandando para mim todos esses exercícios que estão sendo enviados e os do livro de atividades. Vocês já vão podendo estar enviando também pelo WhatsApp, e quem está presencial já passa para me corrigir. E fora que a gente já vem corrigindo dentro da sala de aula, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem também, né, no momento de interagir, vocês me perguntem, posso estar mandando, posso estar tirando dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos aí dando continuidade. É uma parte chata? Só que são palavras na gramática inglesa que são fundamentais, que elas são essenciais para que vocês saibam diluir, saibam fazer, não uma tradução, mas que vocês compreendam os textos. Provavelmente na prova eu vou colocar um short text já para tá diferenciando a prova, que eu acredito que um texto básico, com todos os assuntos referentes aos assuntos, pode ser um texto do livro que foi lido dentro da sala de aula, que foi passado no vídeo também, entendeu? Então prestem atenção revejam esses textos. Pode usar o dicionário? Pode, mas somente com palavras difíceis. Tentem ler e compreender o contexto. Tem muito texto interessante aí da oitava série, assim como da nona. O da oitava série está bem diversificado. E no próximo vídeo eu já vou estar passando o trabalho. Vai ser feito um trabalho. Eu vou estar entrando em consenso com a turma já de passar um trabalho dentro do contexto de todo o assunto que a gente deu. Provavelmente ou vai ser de games em música ou músicas e games. Eu acho que pelo contexto, música é uma coisa que existe desde tempo a tempo, né? E os jogos desde o tempo da Grécia. Então, acho que é um assunto bastante diversificado, que vocês podem buscar lá atrás, né? Nos primórdios do século XIX, século XX e XXI, a evolução dos Jogos Olímpicos. A gente está aí, as Olimpíadas está próxima, né? As Olimpíadas do Japão, e a gente estava falando de game, entendeu? Então tá tudo dentro do contexto. Eu vou estar só confirmando com vocês o tema, e eu espero que vocês passem dentro das conformidades do que é exigido, tá? Vocês não podem fugir, porque tem todo um padrão para se enviar um trabalho, mesmo que seja simples na forma de um papel amasso. Mas por favor, gente, capricha. Teve muita gente que fez pouco caso, mandaram entregar um trabalho de papel amasso, só 2 folhas de papel amasso, com apenas uma coisa escrita numa folha, sendo que era um assunto bem extenso. Então pesquisem, né? Vocês estão um tempo em casa, vocês não estão no presencial. E a gente sabe, a direção da escola sabe que muitos alunos online não assistem às aulas online na hora que está passando. Os pais cobram da gente, mas a gente vê a visualização. Não estão acompanhando, não estão visualizam, acho que no decorrer do dia, na hora que der. Então, vão fazendo o que tem que ser feito. Porque muitos, mesmo com trabalho, alguns mandaram correção, outros não mandaram e precisaram e não atingiram a nota. Eu estou jogando na real aqui para vocês, então prestem atenção no contexto, vamos fazendo os exercícios. Está em dúvida, entre em contato comigo dentro do período de horário comercial. Eu vou deixar bem claro que se for depois, eu não vou atender e não vou responder. Vou responder dentro do horário comercial, tá bom? Aí dentro do horário comercial eu vou ter que dar o meu jeito de estar respondendo para vocês e atendendo o telefone dos pais de vocês. Não é em disposição dos professores, nós temos muita coisa para fazer mesmo extra escola. E quando vocês estão ligando, às vezes a gente está corrigindo prova, fazendo um monte de procedimento. Não é que nós não queremos atender, mas já também já está fora. Eu já recebi ligação 10 horas da noite, né? Então vamos ter a questão do bom senso, né? Good sense. Então vamos lá, seguindo o assunto aqui, Let's Talk New Matters, né? A gente está seguindo aí, porque a gente está falando, já vem numa leva aí de parte gramatical para auxiliar vocês, né? Por exemplo, na semana passada a gente já vinha falando de misunderstand, prefixes, suffixes,
Então essa é a hora. Agora a gente vai estar falando um pouco de gramática e no final corrigindo umas 2 páginas do exercício do livro didático, tá? Para usar como exemplo. Vamos seguir adiante. Então a gente vai falar de relative pronouns. Os pronomes relativos, vamos para o conceitual aí para vocês entenderem, tá? Os pronomes relativos em inglês, relative pronouns, são palavras utilizadas como sujeito ou objeto em relação ao verbo principal. Na frase, eles fazem referência a um termo que já foi citado anteriormente. Quando exercem a função de sujeito, os pronomes relativos vêm acompanhados por um verbo. Por sua vez, se exercem a função de objeto, são seguidos por um substantivo ou pronome, tá? Então vamos lá. Usos. Alguns pronomes são utilizados para pessoas, coisas ou ambos, ao mesmo tempo, dependendo do contexto da frase ou da oração que você está utilizando. Por exemplo, o who e o whom são utilizados, prestem atenção, marquem aí. Por exemplo, o who e o whom são utilizados para pessoas e o which é para coisas. Já para pessoas e coisas, utilizamos o that. Então, that você já utiliza para os dois. Então, tá bem explicadinho aí o uso e a aplicação dos relative pronouns, tá? Nesse conceitual aí, bem facinho. Clica, printa, grava, memoriza, porque na hora da prova vai cair assuntos relacionados. Vamos lá. Note que o pronome whose, por exemplo, vamos usar aqui os principais relative pronouns, os principais pronomes relativos. Note que o pronome whose, no caso, é utilizado para indicar posse. Isso vale tanto para pessoas como para coisas. O pronome where faz referência a lugares, é where, né? O when ao tempo e o what a algo que é sujeito ou objeto de frase. Tá bem explicadinho também aí, bem diluído para vocês, tá? É importante destacar que os pronomes relativos são também utilizados como pronomes interrogativos. No entanto, nesse caso, eles são usados em perguntas. Nesses casos aí, tá? Pronomes interrogativos, tá? Os pronomes relativos. Vamos lá. Por exemplo, vamos aqui no for example, né? Vamos aí um exemplo básico para que vocês sejam. The man who lives, he is an engineer. O homem que vive aqui é engenheiro. O homem que, olha, o who para pessoas, né? Para subject. Ele pode ser para object? Pode. Somente o it é para objetos, né? Então, the girl about whom you are talking is my roommate. Roommate, a garota de quem você está falando, é minha. A garota de quem você está falando é minha companheira de quarto. Roommate, né? Então vamos lá, tem outros aí, olha, tô dando todos os exemplos de pronomes relativos. He is a writer whose work I admire. Ele é um escritor cujo trabalho eu admiro. Ele é um escritor cujo trabalho eu admiro. I admire. Bom, aí embaixo, the bride needs to decide which, você vê que não tem subject e de cara já entra um object, de cara. The bride needs to decide which dress to wear. A noiva precisa decidir qual vestido usar, wear, né, do verbo usar, wear. Então, você está vendo, the bride needs. Então, você não está falando especificamente de um subject, você está especificando um adjective, né? Ser noivo, sem noiva, marido, esposa, wife, husband, tá? Quando você fala she is em nome de pessoas, por exemplo, a Arcângela noiva, bom, já colocou o nome de uma pessoa, né? Então já se considera que seja um subject. A noiva precisa decidir qual vestido usar. Aí embaixo, a gente está dando todos os exemplos de pronomes relativos, relative pronouns. I know where the books are. Eu sei onde estão os livros. O onde. O não vai mudar nunca, tá, gente? Então, a gente, dependendo da frase, whom, who e whose, vocês já sabem como que vocês vão aplicar.
O whom tem objetos e coisas, e o who também, somente o whose é para objetos e não subjetos. E o é para lugares e pessoas, né? I know where the books are. Eu sei onde estão os livros. Vamos seguir adiante, que tem bastante coisa aí para ensinar para vocês, mas são exemplos bem rápidos, tá? Os demais vocês vão aplicando aí nos exercícios, vão treinando, practice. Gente, inglês, língua inglesa, ou qualquer outro idioma, espanhol, alemão, francês, até o mandarim chinês, requer prática. A prática leva à perfeição. Então você vai ouvindo, vendo filme, ouvindo música, lendo, entendeu? Ouvindo filme sem legenda, tentando ler os textos, só procurar no dicionário palavras extremamente, quando você está sentindo uma extrema dificuldade de entender realmente a frase, mas tentem forçar um pouquinho a cabeça para entender. Por exemplo, this the town where I spent my child. Olha só, aqui, esse aqui é o lugar onde eu encontro, onde está, né, as crianças, onde elas se encontram, né, a infância, no caso, né. Então, this is the town in which I spend my child. Então, sempre você está vendo que em subjects vocês vão ter o which, no caso, no object, e o o whom e who tem que ter subject, está se relacionando a pessoas ou algo. Eles os únicos que tramitam e o that, né? O that você também pode estar usando dessa forma. Tem vários exemplos aí que vocês podem estar vendo abaixo. This the house that which I was born. He is an article which that might interest you. I gave her. Vocês estão prestando atenção que em todas as conjugações verbais vocês podem usar o relative pronouns. Eles não têm uma regra, vou usar só no simple past, só no present continuo, no past continuo ou no simple present. Não. Aqui em todas as frases vocês viram que está no simple present. I gave, você está vendo que está no past participle, então você pode estar usando também os pronomes possessive pronomes. Por exemplo, which she put in her bag and once. Aqui na frase número 5. Tá? A bagagem dela é de né? No caso, é anterior. I was impressed by the way in which she did it. Eu estava imprimindo o caminho a ser seguido por ela, né? Ou não. Isso aí é muito relativo, tá? Então vocês vão procurando aí. Todo mundo ficou surpreso no caso. They got divorced a few months later. Which surprised nobody. Na realidade, eles estão dizendo que o divórcio que foi feito há alguns meses atrás não foi surpresa para ninguém, tá? Ninguém se surpreendeu. Acho que as pessoas já estavam esperando por isso, né? Então são vários exemplos aí que vocês podem estar aplicando nos exercícios, tá? Tem mais aqui também todas as situações que vocês podem estar invertendo as frases ou criando, né? This is Alice whom you met last year, né? Então, I was impressed by the way in which she did it. Então, são vários exemplos, gente, que vocês podem estar aproveitando aí, tá? Por exemplo, olha só o que diz aqui. Demonstre, vamos mostrar, né, o pronome relativo comum, em geral, que são os mais comuns usualmente usados, né? Demonstre common relative pronouns, que são o who, o whom, o use, o which e o that. A gente está batendo muita tecla aí, vocês estão vendo aí, né? Aí o vem essa pequena explicação aí. People and sometimes por pet animals são para pessoas e algumas vezes para pet animais. Define e não define. Define and não define. That people, animais and things informal. Define somente. Não diz que não define, tá? Animais, pessoas e coisas informais. E rules. Possessive meaning, significado de possessividade, de posse. Para pessoas e animais, usualmente, né? Pode ser usual, não é comum, não é comum. Sometimes, para coisas e formam situations. Em geral, é para coisas e situações formais, entendeu? Então, gravem essas regrinhas aí de who's, that
e whom, que aí vocês não vão errar. No caso do whose, define e não define. That não define, não define somente, não diz que define, tá? Ao algo ou alguma situação. Os pronomes relativos introduzem orações relativas, né? Eles são muito mais comuns. De quem, de quem, qual, aquilo. O pronome relativo que usamos depende do que estamos nos referindo e o tipo de cláusula relativa. É uma outra concepção, estou trazendo um outro conceito para vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó. You use who relative clauses to refer a people and sometimes top pet animals to top pets. You use it to introduce, define and no define relative clause. É tudo que estava ali naquela primeira fase, somente aqui dando outros exemplos, entendeu? Inclusive com subjects and objects. Por exemplo, who can act as the subject or the object of the relative clause. Então vamos ver aqui qual é o relativo. Vamos lá para cada um. Olha aí o relativo ao pronome whose. You whose, use whose's relative pronoun indicates possession by people and animals. In more for styles we can also use it for things, né? Use whose before nomes stand off, né? Você usa o whose antes, né, dos pronomes em vez de expressar a possessividade. My, your, his, her, it's, our, their, X, indefine, and no define clause, não define cláusulas, tá? Cláusulas, no caso. Tá? E os exemplos estão todos aqui abaixo para vocês. His marry a girl Rose, family don't see do like him. A família da garota que está casando não, vamos assim, don't see to like him. A impressão que dá é que a família não gosta muito dele, da pessoa que vai casar com a filha, tá? Então vocês vão definindo aí as frases, vão lendo e vão passar para adiante que tem outros pronomes aqui, olha, como no caso o whom. E o whose informam, não é informam, tá, gente? É formal style for we write to refer to people when the person is the object of the verb. Ou seja, nós usamos um whom de uma forma em estilo formal, né? E escreve se referindo a pessoas, quando a pessoa é um objeto do verbo. It is much more common in writing than is speaking. Quando está se falando, é muito mais comum escrever enquanto falamos, né? Então, esse é por exemplo, the response of those manager whom I have consulted has been very positive, and you are looking forward to meeting together. Quem se referir a esses gerentes está no objeto de consulta e na relativa cláusula, tá? Então vamos lá, passar adiante. O that. You use that stand off, e você usa that em vez do who. Who or which in relative clause to refer a people, animals and things, que a gente já leu até o conceito lá na frente. You use it to introduce and define clauses only. Apenas define cláusulas. Define. Os outros define e não define, como vocês viram lá na frente. That is more informal than who or which. Por exemplo, we meet somebody last night that did the speech therapy course 2 years after you. Refers a two persons. Está se referindo à pessoa. Então está definindo, não está define. Não diz que o pronome relativo that não define. Ele só define. No caso aqui está referindo à pessoa, somebody, ok? Então fixa aí embaixo. Vamos ver o que está dizendo. The 8:30 is the train that you need to get. Refere a coisas. The train.
Às 8h30, o trem que você precisa sairá, né? Vai embora. Get. Que a gente fala get out, sai fora, né? Então, às 8h30, o trem vai estar saindo aí. Então, tem embaixo aí, she blamed herself for everything that had happened. Vocês podem observar aí que também o sentido da coisa, você tem um subject na frente. Mas o que define o that não é o subject, e sim a coisa, que é everything. Entendeu? No caso, ela se perdoou a si mesmo pelas coisas que aconteceram, passado, happened. Ela se perdoou, blamed, porque é do verbo blame, perdoar, né? Se desculpar. Ou ela se culpa a si mesmo por todas as coisas que aconteceram, né? No passo que aconteceu. Ela se culpa, blame, tá? Então vamos lá. E o it, gente, you use o it in relative clause to refer to animals and to things, e you use it to introduce define. Isso daí a gente já está sabendo lá na frente, que foi muito bem explicadinho para vocês. A gente traz um pouquinho para cá para trás a questão dos exemplos específicos de it, que a gente utiliza esse relativo pronomes para coisas. Ele introduz define e não define relativo clauses. Ele não define, é totalmente or both, né? Ou uma coisa ou outra. Nós sempre usamos o it para introduzir relative clauses quando ele se refere a toda a sentença da cláusula. Essa parte que eu li aqui no final, gente. We always use it to introduce relative clauses when they refer to a whole sentence or clause. A toda a causa. You need to tick the box which says is. Está definindo, no caso, você precisa do ticket da caixa, que no caso que você falou, no que foi dito, né? Que se diz. Na caixa, o tick. Então está definindo, né? Está definindo que você precisa do ticket, da ficha, né? E fazer. Então define aí a situação. Tá? E outros aqui embaixo que vocês podem estar aplicando a mesma regrinha, tá? No caso, você teria muito se preparado para uma reunião que será, no caso, que pela parte da tarde. Não está definindo, tá, gente? Está dizendo que vai ser à tarde, mas não está dando horário. Então, é no define. Se dissesse, como disse, que a hora do trem que estava saindo lá, está definindo. Nesse caso aqui é no define, tá? Vamos lá, aqui as situações específicas, a mesma coisa, por exemplo, o é places, está deixando bem clarozinho aí, o é places. Eu conheço um restaurante onde a comida é excelente, aí tá especificando, a restaurant which the food is excellent. Diz o lugar e você pode também substituir pelo it, porque você pode usar para coisas. A restaurant at which the food is excellent. Você não coloca nem that, né? E nem who. Você não substitui uma coisa pela outra. Você pode usar o it nessa situação, por ser coisas, lugares, né? Não define praticamente no caso, tá? When times there isn't a day when I don't feel rushed off my feet. Tempos, né? Quando não existe um dia, no caso, quando eu não me sinta apressado. Ele está sempre apressado. Rushed, inclusive vem da palavra rush, né? Rush, aquela confusão assim. Off my feet. Ele se sente muito apressado. Não tem um dia, não existe. There isn't, não existe um dia que quando eu não me sinta apressado, atarefado. Vamos lá, why é para razões. Why reason? Do you know the reason why the shop is closed today? Ou seja, você conhece a razão por que o shopping está fechado hoje? Então você está usando aí para razões, em perguntas. Você viu que o why ele não está no começo da frase, né? Ele está lá no meio, né? Geralmente a gente acredita que o porquê. Então,
Você conhece a razão? Do you know? Você sabia a razão por que do shopping está fechado hoje? Aí tem que procurar saber a resposta, né? Vamos lá, os relativos, aqui o penhatation, gente, é um resumo praticamente de tudo isso que a gente está falando. E vamos lá para os exercícios, inclusive vocês podem aproveitar aí, que os exercícios já estão até corrigidos, né? Aí tá falando que a música é universal, né? Essa parte de chart aí, e tá bem explicadinho, ó. Música is a universal language that we all understand. Marley was another artist who close to use his music to make political and social statements, né? His each song Waving Fly, which was the 2010 Soccer World Cup anthem. Entendeu? Então vocês vão responder aqui no complete the chart, complete, né, conforme o chart, os pronomes em bold from activity. One, accord to the use. Por exemplo, referes à pessoa. Gente, a gente até falou uns exemplos aí mesmo do vídeo aí. É who. Aí em seguida já está respondido o refere-se, refer to a place. Aí do lado, refere-se to a thing. Which. Aí do lado, refere-se a person or a thing. That. E refere to possession. Whose. Tudo que for relativo a possessivo de alguma coisa, a posse, você usa o whose, tá? Então vamos lá na parte de baixo, lá na segunda, que vocês vão ver aí, olha. Choose the correct relative, pronoun to complete the sentence, pay attention to the subject, tá? Pay attention to the subject. Aí tá? Gente, você tem que ler para entender o que a situação está pedindo. Escolha o relativo pronome correto para completar as sentenças. Preste atenção para o subject. Na primeira, já vocês podem ver, Delilah and her neighbor teaches music played together last Friday. É who ou é whose? Vocês estão vendo subject. Se é subject, é who. Embaixo, the music hall is which every musician wants to play. É o que? É which ou where? É where. Tá falando de lugar. The music hall é onde vai tocar esse concerto aí de musician. The act é that where opens a concert may be the next headliner. É that, está falando do artista. É subject, não é where. The music which I prefer is reggae. A pessoa prefere reggae na música. É which ou who? É coisas, é o which, né? Então tá definindo nesse caso aí, I prefer is reggae. Então na música ele prefere reggae, então é which. Não é subject, é object. That's the teacher whose. É whose guitar I borrowed last week, né? Então o que você vai fazer? É who ou whose? É posse, tá dizendo da guitarra. E aquele professor e a sua guitarra, né, tocaram-se no último final de semana. This is the classic album. É who ou that? Ele pode ser 10, tanto para subject como para object, então é 10. Então estão tudo aí, gente. Na página na 27, vocês vão estar vendo aí marcar the columns to create sentence. Criem as sentenças, no caso, the band, você vai colocar em whose, always e number. One earns a lot of money. Singers, você vai colocar who record songs together are often friends, né? Já está até ajudando vocês aí com as questões. See the place é where music is recorded, escola de estúdio é no começo. E the songs é a segunda. That be likes are really repetitive. Entendeu? Então tá aí a sequência da segunda questão. É C, D, A, B. C, D, A, B. Check the music glossary and complete the defines which a relative pronoun. Teacher, I building, play, shows, etc. are performed on stage. É lugar, gente. O que vocês vão colocar de relative pronomes aí? Where. Musician, a person, who, barra that, porque você pode tanto usar who e that, define e não define, objetos e coisas. Write, sings or play music. Country, a style of music, pode ser that ou which, developed in the southern and the western USA.
Letra D, audiência, a group of people, pode ser who ou that, tanto faz. Define, não define. Gather together, to list de something. Such as a concert, por isso que pode ser coisas, no caso, opcional, de who, tá? E lead singer, the person whose band perform his, her songs, tanto ele como ela, né? Possession, a band performance, ok? The person, então não está especificando, não está definindo, no define, ok? É para coisas. Então tá tudo explicadinho nos exercícios, apliquem. Infelizmente amanhã eu vou estar acumulando os exercícios na próxima videoaula, tá? Acredito que eu também só vá falar sobre exercícios no vídeo e correção. Vamos tentar agilizar para corrigir os exercícios para vocês, tá? Para que vocês me mandem os exercícios de vocês, tá? Para a gente vistar e constar que realmente vocês estão acompanhando e realmente estão fazendo, né? Porque tem um trabalho, tá, gente? Estou adiantando aí, eu estou bolando aí. Já andei conversando com o pessoal do presencial, estão gostando da ideia, porque vai estar dentro do contexto do livro didático, que nós estamos falando sobre games, sobre música. Bastante interessante o assunto. Não percam a próxima videoaula que eu vou estar definindo para vocês. Espero que a gente foi bastante objetivo, né? Porque é um assunto bem interessante, usar os relativos pronomes. Qualquer dúvida, aproveitem e entrem em contato comigo no período comercial, principalmente na hora do interagir, tá bom? Bom dia para vocês, sucesso e que Deus abençoe vocês, tá? Tchau, até mais.